esses espíritos mais ignorantes, né, inferiores, vão deixando de reencarnar no planeta Terra e reencarnando num outro mais condizente com seu grau evolutivo. Exatamente. E aí a gente vai ver uma sociedade melhorada. Vamos dizer assim, ó. Se é um espírito que teve o mínimo do esforço para entender que precisa se melhorar, tá se regenerando, então vai ficar. E aí as pessoas acham que, então os assassinos, estupradores, não tem categoria, gente. Se o assassino identificou que precisa melhorar e que já está fazendo um esforço, ele vai ficar. Assim vai acontecer com qualquer um. E as pessoas tendem a fazer as separações. E não tem separação. Aquele que ainda está dormindo e que não quer acordar, não está fazendo mal para ninguém. Não é assim que a pessoa fala, morreu, desencarnou. Mas vai para o céu, porque não fez mal a ninguém. Mas fez o bem? Porque o importante não é não fazer o mal. Né? Não é... Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, nós somos responsáveis pelo mal que fazemos e pelo bem que deixamos de fazer, né? Deixamos de fazer. E a questão do regenerado deixou de fazer o bem, não é regenerado. Não precisa não fazer o mal. Só que você está estacionado. E o interessante é que assim, no plano espiritual, né, depois que a gente desencarna, não tem mais essa máscara. Então não adianta pensar assim, mas e se o cara estiver mentindo, que tá arrependido? Não existe isso, né? Não tem como mentir. É vibração, é luz, né? É vibração, é magnético. Magnético. E aí a gente fala assim, quando o espírita estuda vibração, energia e magnetismo, ele esquece de uma coisa, que quando eu chego perto de você, eu sinto quem você é. Sim, sim. Não adianta colocar máscara. É só eu colocar os meus sentidos para sentir quem você é. Então eu preciso desencarnar? Não. É que a percepção quando em espírito, quando desencarnado, é muito maior. E aí não tem... Assim, a vibração fala, né? Se hoje a ciência já prova que pensamento tem cheiro, tem cor e tem peso, imagine do lado espiritual. O seu pensamento vira... eu brinco como um desenho animado, né? O seu pensamento vira desenho animado. Todo mundo vê. Vai dar até vergonha, né? De chegar perto de um espírito mais evoluído, né? Eu não posso pensar nada, porque dependendo do que eu pensar, ele vai ver, né? Então, e aí a gente volta lá na questão, né? Se os espíritos inferiores não querem essa transição planetária por uma questão óbvia, porque eles não querem ir embora, o que eles vão fazer? Tentar retardar, né? Vamos retardar esse processo. De que forma? Vamos atacar as instituições. Qual é a instituição mais importante do planeta, segundo Emmanuel? A família. Então não dá para eu considerar que... Dani, né? Outro dia eu fazendo uma palestra, eu falo assim, quem é que acha que não tem obsessor? E aí as pessoas olhavam para mim e tal, eu falei assim, tá bom, vou mudar a pergunta. Quem acha que não tem nenhum acompanhamento espiritual? Por quê? Se eles estão tentando retardar esse processo, você acha que a gente vai ficar livre por quê? Da vista deles? Não tem como. Então, assim, existe o processo de influenciação antes dos transtornos ou de qualquer outra coisa, e tem o processo durante e depois. É fato. Por quê? Só que assim, para eu me antecipar, eu prefiro te pegar primeiro. Uhum. A invigilância, né? E o que está acontecendo hoje? Vamos falar hoje de jovem e de criança. Então hoje eu vou confundir a cabeça do jovem, mais do que já é confundida. E eu sempre falo assim, um espírito, quando ele quer te atacar, ele vai lá na sua casa. Ele vai te fazer uma visita. Ele vai para a primeira característica de alguém que ele não vai atacar diretamente você, ele vai usar alguém para te atacar. Qual é a característica da pessoa que ele busca? Jovem. Por que ele busca o jovem? Porque o jovem está em plena atividade de conflito. Isso é normal. É uma fase da juventude. Por quê? Porque eu vou pegar todo o ensinamento que eu tive na minha infância,
vou conflitar com toda a questão do meu passado que se abre a partir ali dos 12 a 14 anos. Será que gera conflito? Vai gerar muito conflito. Então a cabecinha do jovem está um pouquinho bagunçada com esses conflitos. É muito mais fácil de ser manipulado. Dani, não tem jovem na minha casa. E eu costumo dizer assim, eu sou... Vou abrir um parênteses aqui, né? Eu sou bem atacada, porque eu tenho jovem, eu tenho adolescente, pré-adolescente, adulto e criança. Né? E aí, qual é a segunda? Qual é a segunda característica que eu busco? Criança. Então, eu vou fazer de tudo para aquela criança fazer da sua vida a melhor possível. Sim. Né? Terceira característica. E aí, quando não tem nenhuma, busca o idoso. Né? E aí, falando de números, até 2022, eu já não sei a partir daí, 2022, o maior número de suicídio de idosos era em Santos, cidade de Santos. Por ser uma cidade que tem um número muito grande de idosos, né? Mas no Brasil todo, Santos é a cidade que mais idosos se suicida. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.